Ok, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, a gente está aqui com o nosso primeiro vídeo sobre a iluminação, né? Nesse nosso caso, a gente vai falar sobre tipo de luzes e nosso cursor está aqui embaixo. Eu aperto Shift A, logo aqui embaixo, onde tem Lamp, a gente pode selecionar um dos 5 tipos de luzes que nós temos. A parte mais bacana do Blender é que quando a gente mantém o mouse, né, o cursor do mouse aqui sobre o nosso ícone, aqui tem uma breve descrição dizendo que, por exemplo, que ela é uma luz pontual e omnidirecional, tá? O que significa isso? Significa que quando a gente acrescenta essa lâmpada, eu vou simplesmente puxá-la aqui para cima e eu aperto F12, ela vai emitir raios de luz para todas as direções a partir do centro dela. Observem. Não tem. Por quê? Porque a gente deletou a nossa câmera. Isso é muito importante porque normalmente as pessoas pensam que todas as vezes que a gente abre um arquivo do Blender a gente pode apertar F12. E propositavelmente a gente colocou a nossa cena, essa em particular, tanto sem lâmpada que a gente acabou de inserir, quanto sem câmera. Então na hora que a gente aperta F12, vem o nosso aviso, tá? Então Shift A aqui para a gente uma câmera. A nossa câmera já está ali embaixo. Eu vou colocá-la para que ela fique nessa visão. Então ela está selecionada, Ctrl Alt 0 no teclado numérico. E agora sim, apertando F12, ela emite sombra em todas as direções, não é? Não. A gente está falando justamente das propriedades das lâmpadas. E observem que o nosso ícone da nossa lâmpada é bem diferente deste outro ícone. Qual é a diferença? Observem. Aqui nossa lâmpada possui dois, né, tracejados em torno dela. Nessa nossa lâmpada deste outro arquivo, ela só possui um único tracejado. O que significa isso? Significa que a nossa lâmpada não emite sombra. É uma propriedade que está aqui em Ray Shadow, ou seja, traçado da sombra a partir do raio, né? Então, agora com ele ativado, aí sim nós temos as sombras apontando em todas as direções, inclusive para baixo. Esse círculo redondo é a sombra deste nosso cilindro, tá? E a nossa lâmpada omnidirecional é justamente por causa disso. Colocamos ela dentro do cilindro, ela para de emitir, tá? O nosso cilindro está bloqueando a transmissão da nossa luz, tá? A gente tinha colocado ela dentro deste cilindro aqui, tá? Então, uma outra questão que a gente pode observar de imediato é já um segundo tipo de lâmpada, a SUM. Observem, embaixo com o mouse parado, ela vai dizer que é uma luz direcional com raios paralelos de luz, tá? Essa é bacana. Por quê? Não que as outras também não sejam, mas observem que quando eu a crio, logo abaixo dela tem essa linha pontilhada que está exatamente me dizendo para qual lado vai ser apontado as nossas sombras, certo? Não, a gente não ativou o Ray Shadow. Então, aqui dentro, com o Rotate, observem a visualização da nossa câmera e agora F12, lá estão as nossas sombras. Então eu posso puxar aqui, rotacionar, que eles sempre vão apontar nas mesmas direções, né? Pois bem, um outro tipo de lâmpada que a gente possui, super interessante, é a Spot. A Spot também tem uma linha, só que dessa vez não é a tracejada, esta comprida, que indica para onde a nossa lâmpada está apontando, né? À medida que eu aperto R para rotacionar, eu posso alterar a direção para a qual os raios são emitidos. Então, quando eu aperto F12, observem que agora a gente tem uma sombra grande aqui do lado, a parte iluminada, e aí sim os nossos raios. Por que a gente tem essa sombra? Porque o cone, né, do nosso spot, ele também é uma área exclusiva, ou seja, se não está dentro deste cone, ou seja, daqui para fora, o nosso objeto não é iluminado. Então, algo bastante interessante para se fazer com ele é a gente apertar
com ele selecionado, Ctrl 0 no teclado numérico. Ele está com a rotaçãozinha que eu vou retirar. E observar para onde ele está apontando. Então, aqui dentro, G em X. Ok. Agora a gente vai selecionar aqui a nossa câmera de verdade, né? Ctrl 0 para ela voltar a ser. E realmente parar para prestar atenção qual é a área que ele está parando para iluminar. Olha, observem que vai cortar o nosso plano nessa região. Tá? Vou ampliar aqui para que a gente possa perceber melhor. Tudo que está fora do cone não é iluminado. Na hora que a gente aperta F12, olha lá. Se eu quiser que mais área esteja dentro deste cone, nesse caso eu tenho que subir a minha iluminação. Tá? Como é que a gente configura a área deste cone? Aqui embaixo, abaixo ainda da propriedade de sombra, a gente tem Spot Shape, onde a abertura está determinada em graus. Então eu posso colocar, por exemplo, 20 graus e quando eu aperto F12, observe, está pequeno. No slot 1, agora a gente vai colocar no slot 2. E aqui a gente vai aumentar, apertar F12 de novo. Observe a diferença do slot 1 para o slot 2. Tá? É uma diferença bastante grande de 12 graus aí que a gente tinha de diferença. Tá? Então, a última lâmpada que a gente tem, para que esse vídeo não fique longo e a gente vai depois falar de outras propriedades delas, não é a última, desculpe, é a penúltima lâmpada, é a M. Né? E a M, como eu falei para vocês das outras, que se a gente mantiver o cursor sobre o seu respectivo nome, aqui também vai aparecer a propriedade dela. Está dizendo que é uma lâmpada com intensidade constante de 180 graus. Né? Essa aberturazinha que ela tem é de 180 graus. Então, quando a gente aperta F12, observem que ela, por vez, não possui sombra. Né? A gente não tem como a gente tinha nas demais, desativar ou ativar a sombra. É uma luz uniforme, completamente sem sombra alguma. Apenas volumes que estão presentes aqui nos nossos cilindros. Tá? Ela também é direcional em relação a esse sentido de para onde ela está apontando, o volume é representado. Tá? E a última lâmpada que a gente tem, por fim, é a área. A área ela tem esse formatozinho quadrado que está presente aqui. Eu vou desativar os handles. Isso. Observe esse formato quadrado que a gente tem. E ela também possui a sua especificidade. A gente mantém o mouse em cima dela e observe uma lâmpada direcional, né? E com o seu formato aqui quadrado. Tá? A gente pode perceber a forma direcional dela a partir do momento em que a gente a coloca aqui entre os cilindros. Olha lá. E fazer com que ela aponte um pouquinho para o chão. Isso. Para que ela possa iluminar lá e ser renderizada com o nosso trabalho. Observe que para trás dela nada foi iluminado. Então, quando a gente está trabalhando com a área, a gente tem que saber exatamente que tudo que está para trás dela perde essa iluminação. Ok? Com isso, a gente termina o nosso primeiro vídeo, que é super básico, era só para exemplificar quais são os tipos de luzes. Daqui a pouco a gente vai voltar no próximo vídeo falando sobre decaimento e algumas outras propriedades das próprias luzes. Ok? Então a gente se encontra nesse nosso próximo vídeo.